Olá, meu amigo e minha amiga do canal, Silvana Sil, falando do que te faz bem. É um prazer ter você aqui comigo, muito obrigada pelo teu like, pela tua inscrição, todas as formas que você tem apoiado, até mesmo em oração. E a sua presença aqui faz toda a diferença. Você que está chegando também, seja bem-vindo. E não esqueça de se inscrever, deixar o teu like e também marque o sino mais escuro com a opção todas. E eu quero trazer uma palavra de Deus para o nosso coração que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6. E diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que Deus compartilhou no meu coração, queridos, para compartilhar com vocês, é justamente o seguinte. A situação de Israel aqui não era muito diferente da de muitos nos dias de hoje, que se veem afrontados por alguma situação que parece que vai destruir a sua vida. É situação de tudo que é lado. Aqui diz, que eles vinham com camelos, eles simplesmente devastavam a plantação, eles deixavam eles sem alimentos, faziam horrores. Porém, o último versículo que foi lido, que é o versículo 6, diz que o povo de Israel clamou ao Senhor. O que você tem feito diante das situações que te afrontam? Você tem sofrido dano simplesmente e nada tem feito? Tem se deixado amedrontar e está apático por conta justamente da sensação de impotência? Porque na verdade, queridos, quando nós não podemos agir, Deus pode. E Israel aqui é a prova de que quando o povo clama, Deus responde. No meio daquele mesmo povo, um homem que se sentia nada. Ele achava que ele não tinha capacidade alguma para defender o seu povo. Mas quando Deus chama, ele é aquele Deus que chama e que ele garante. Ele capacita. E foi o que aconteceu com Gideão. Gideão, evidentemente que diante de toda aquela situação, ele nasceu numa época em que ele ouviu das maravilhas que Deus tinha feito para o povo de Israel, mas ele não estava vendo nada daquilo acontecendo, ao contrário. Claro, porque ele nasceu num período em que a desobediência já tinha chegado, aos olhos de Deus, no limite. Como é até mesmo a sociedade nossa hoje. Porém, quando clamamos, Deus, ele se levanta, queridos. E ele levanta até aquele que seria o improvável. Para que justamente haja um socorro, para que haja uma resposta para aquele clamor. Gideão logo de início fez prova de Deus, e é uma sugestão que eu dou para você. Diante do que você está vivendo, vá fazer prova do Senhor e pergunta para Ele: Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? É porque eu estou em desobediência? O que é que está acontecendo? É algo que o Senhor tão somente está querendo provar a minha fé? O Senhor está querendo me aprovar através dessa luta? Porque se for, Deus, me dê graça para passar por toda essa situação, sem murmurar, sem entregar os pontos, sem supervalorizar o meu inimigo. E Gideão fez aquela prova e Deus provou para ele que verdadeiramente era o Senhor que estava ali. E Gideão já começou destruindo aquilo que era o empecilho, porque havia ali muitos postes ídolos e eles estavam, ao invés de adorar a Deus, eles estavam adorando aqueles postes ídolos. Então, para aquele povo ali da cidade,
Foi tirado como se fosse o referencial deles. Então eles foram até a casa do pai de Gideão. E quando chegaram lá, o pai de Gideão disse: se por acaso Baal é Deus, então ele mesmo defenda a sua causa. Por que vocês querem defendê-lo? Porque até o pai dele, que também era um homem que estava também no erro, naquele momento foi levantado por Deus para defender o seu filho. E Gideão, dali em diante, se sentiu mais fortalecido e juntou, a população, fez lá uma convocação. Só que Deus disse: tem muita gente, Gideão. Não é todo esse povo aí que eu quero com você, não. Porque aí tem alguns que não têm o coração realmente de um homem de verdade valoroso. Tem aqueles que são covardes. E o covarde, na hora da peleja, ele pode até ser um empecilho para que a vitória aconteça. Então, o que é que acontece? Deus manda Gideão fazer uma triagem, queridos. E quando Gideão faz aquela triagem de acordo com a orientação que Deus dá, Deus seleciona 300 homens. Só que quando Deus está conosco, quando Ele está na peleja, aquele que tem a Deus é maioria. Pode ter certeza. Não importa quantos estão no exército adversário. O que importa é que contigo está aquele que é o maior de todos. E foi justamente o que aconteceu. Simplesmente com cântaros e com trombetas, eles conseguiram ganhar a guerra. Porque Gideão não fez segundo aquilo que a seu entendimento estava, orientando ele a fazer. Quando Deus deu a direção, ele ouviu a Deus e pôs em prática tudo aquilo. E ainda falou para o povo: tudo que eu fizer, façam conforme eu estarei fazendo. Então, você quer vencer? Também trabalhe em unidade. Se você precisa estar em concordância, seja com a tua esposa, seja com o teu filho, para que uma peleja seja vencida, seja com o teu chefe, ainda que o clima esteja sendo de divergência, seja você o pacificador. Então, queridos, assim como Deus deu a vitória para Gideão, Deus também quer dar a vitória para tantos quantos clamem a Ele e escutem as coordenadas que Deus irá dar. Porque a estratégia que traz a vitória, eu não tenho, você não tem, mas Deus tem. E quando o nosso coração está sensível para ouvir a voz de Deus, Ele comunica para nós o que precisamos fazer e a vitória vem. Então, que possamos ter vitórias de Deus em nossa vida, através da obediência, através da sensibilidade à sua voz, e fazendo não o que nos convém, mas fazendo aquilo que Ele mandou, e principalmente clamando, porque quando nós clamamos, o coração de Deus se volta para ouvir o nosso clamor. E a vitória, com certeza, ela é certa. Então que Deus entre na tua peleja, como entrou ali na peleja do povo de Israel, mesmo sem merecer. Mas Deus contemplou a aflição daquele povo e a vitória veio. Então que Deus continue nos abençoando e que a tua esperança, a tua confiança esteja em Deus. E você veja Ele movendo o que for necessário para que a vitória se concretize. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, nesse momento eu quero te pedir pelo meu amigo, pela minha amiga, Deus, que tem estado conosco aqui no canal. E ele não entrou aqui à toa. Eu quero nesse momento te pedir, tu que és aquele que sabe o que precisa, o Senhor que é aquele que tem as estratégias, fale ao coração, Deus, desse meu amigo e dessa minha amiga. Mostre o que é necessário ser feito da parte dele e faça-o confiar em ti, porque há posicionamentos que dependem da nossa atitude, mas há outros que é tão somente descansar e confiar no Senhor. Então, que o Senhor nos capacite e possamos viver a tua vitória, assim como o Senhor deu vitória para Gideão, Deus, e tem dado para cada um daqueles que confiam e esperam em ti. Que nós saibamos esperar o momento em que o Senhor aquietará toda e qualquer tormenta e trará a solução. Que não vivamos apenas de modo interesseiro, esperando apenas bênção sobre bênção, mas que saibamos também atravessar os momentos de prova, confiando que o Senhor em momento algum nos abandona. Muito obrigada, Deus, por tudo. No nome e para a glória de Jesus.